não há equivalência moral nessa história, ponto. Acho que quem puxa o primeiro gatilho da forma que foi tão brutal e desbragada, acho que merece toda a condenação, mas ainda assim a gente está vendo muita gente não só equivalendo, como colocando Israel como grande culpado. Como é que você lida, especialmente vindo até a nota do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, hoje foi deplorável na minha opinião. Como é que você viu essa notinha? Também acho deplorável a equivalência moral ou até mesmo a equivalência de ações. A nota se sensibiliza com mortos dos dois lados, tá certo? Até aí tudo certo. De civis sequestrados dos dois lados, não há civis sequestrados palestinos em Israel. A ação do Hamas foi o segundo maior atentado terrorista da história da humanidade, depois do 11 de setembro. Proporcional para a população de Israel, são 11 de setembro para Israel, 11 de setembro. É como se nos Estados Unidos tivessem morrido 30 mil pessoas naquele dia, que morreram 3 mil, 2.900 e alguma coisa. E eu acho que naquela época, quando aconteceu isso, ninguém ficou tentando normalizar a Al-Qaeda ou normalizar o Bin Laden. Eu acho que o problema de ser em Israel e ser Israel, e Israel ser o Estado judeu, e o conflito cheio de amarras e de detalhes e de nuances, que as pessoas acabam juntando uma coisa com a outra e misturando o que são as legitimidades legítimas, né? O que são as aspirações legítimas, as exigências legítimas do povo palestino de ter um lar nacional e autodeterminação, e o que o Hamas faz. O Hamas não busca autodeterminação palestina e paz com Israel. Não aceita acordos passados, não aceita a existência de Israel, não aceita a liberdade das pessoas, não, oprime a sua própria população, né? Não é uma ditadura na faixa de Gaza, não tem nenhuma liberdade civil. O Freedom House coloca a faixa de Gaza com nota 6 de 100, né? De liberdade, né? Um comparativo, o Brasil é 72, Israel é 77 de 100. De liberdade civil, né? Então, e liberdade política. Então é muito complicado a gente começar, quando a gente começa a discutir, a gente já vê as pessoas voltando para trás, né? Voltando para a história, voltando para acordos passados, voltando para o início do sionismo, que é o movimento de autodeterminação do povo judeu. E quando as pessoas fazem essa análise através de erros, ou sem intenção, ou intencionais, acaba trazendo uma série de análises que não são verdade. A nota do PT, por exemplo, fala sobre genocídio. Genocídio? Tinha 300 mil palestinos vivendo na faixa de Gaza em 1967, hoje tem 2,2 milhões. A população civil na faixa de Gaza cresce mais do que em Israel e em outros lugares do mundo. Que genocídio é esse? Então, assim, críticas a Israel, críticas a como Israel conduz o processo de paz, críticas a ações específicas que Israel tenha feito, críticas, eventualmente, até críticas militares. É legítimo. Contanto que essas críticas não tenham um cunho de que carreguem uma intenção de deslegitimização de um Estado, assim como de qualquer outro Estado, e assim como críticas ao contrário que deslegitimam os palestinos de terem um Estado. Essas críticas também não são aceitáveis. As críticas têm que vir através de uma crítica construtiva de diálogo. Aí tudo bem. Mas quando a crítica é carregada de uma intenção de destruição nacional, aí não é legítimo. E perante a lei internacional, você destituir uma população já pré-estabelecida e reconhecida mundialmente de direitos políticos é um crime contra a humanidade, é lesa humanidade. Ou seja, se dizer que Israel não tem o direito de existir, que é onde existem direitos pré-estabelecidos políticos com 10 milhões de pessoas, é um crime contra a humanidade. Então não vai resolver o conflito causando outro. Tem que resolver o conflito na mesa de negociações. Quem é contra a mesa de negociações é o Hamas. Aí vem gente falar, não, mas o Hamas ficou encurralado. Eu vi várias vezes esse argumento, inclusive de alguns jornalistas. As ações de Israel levaram o Hamas a fazer essas ações. Vamos voltar para 94, 93, quando Israel estava negociando com a então OLP de Arafat para criar os acordos de Oslo, que criou a Autoridade Nacional Palestina, que deu aos palestinos, pela primeira vez na história, o direito legítimo de se autogovernarem. Arafat volta com todos os membros da OLP da Tunísia, do exílio, para Gaza e depois para a Cisjordânia. É estabelecido um governo nacional palestino em 80% da faixa de Gaza, 20% ainda era controlado por Israel, e 43% da Cisjordânia nas cidades palestinas. 95% da população palestina que vivia abaixo governo israelense vai então viver baixo o governo palestino. Quem era contra? O Hamas.
A Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica fundada em 82, o Hamas fundado em 88. A Jihad Islâmica Palestina, né? Palestinian Islamic Jihad, PIJ na sigla em inglês, derivada da Jihad Islâmica Egípcia, que por sua vez são dissidentes da Irmandade Muçulmana Egípcia, que achavam que a Irmandade era muito branda e queriam tomar ações com as próprias mãos e mataram o presidente do Egito, Anwar Sadat, em 81, por ter assinado a paz com Israel. Essa é a Jihad Islâmica Palestina, criada em 82, 81, em Gaza, financiada pelo Irã, 2 anos depois da Revolução Islâmica no Irã. Mesma coisa aconteceu em 88 com a fundação do Hamas, em Gaza, que é uma sigla em árabe que significa Harakat Muqawwa al-Islamiyya, Movimento de Resistência Islâmica, e o Hamas, assim como a Jihad Islâmica, são contra qualquer tipo de normalização. Eles são o que eles chamam de eixo da resistência. Resistência armada através da Jihad, com base na religião, está escrito nas cartas de fundação dos grupos e por aí vai. Então, o Hamas, ele não fez essa ação agora por causa da estagnação do processo de paz. O Hamas agora está provavelmente fez uma ação, na intenção deles, de ter ganho político, protagonismo na política palestina, mas tudo orquestrado e autorizado pelo Irã, pela República Islâmica Iraniana, ou seja, não pelo povo iraniano, que com certeza deseja ser livre desse regime, mas pelo regime dos ayatollahs no Irã. A gente viu alguns levantes recentes, né, André, dentro de grupos dissidentes dentro do Irã, mas que foram subjugados e repelidos ali pelo ayatollah e os mulas, né, e a guarda revolucionária, contiveram aí esse princípio de revolução que teve recentemente lá, né? Sempre tem tentativas, né, no Irã teve protesto anos atrás, teve protesto em 2010, teve protesto em 2012, a cada 2, 3 anos tem vários protestos muito grandes no Irã. O Irã é um país de 90 milhões de pessoas, tem um PIB de 400 bilhões de dólares, é muita gente, é um país grande, que tem muitas cidades grandes, com 10 milhões, 8 milhões de habitantes, muitos protestos, mas o regime iraniano que detém aí do poder do uso da força e prende dissidentes, prende mulheres, prende opositores políticos, é uma catástrofe. E o Irã espalha essa ideologia. Outros países do Oriente Médio também são ditatoriais, religiosos, violam os direitos humanos da população diariamente, praticamente. Os direitos humanos que nós consideramos direitos humanos. Mas com um detalhe, muitos países, por exemplo, da região, não agem com violência e de forma agressiva com os seus vizinhos. Pega, por exemplo, do Bahrein ou dos Emirados Árabes, por exemplo, ou Oman. São ditaduras, mas eles não estão espalhando milícias pelo Oriente Médio para lutar guerra de proxy. Perfeito. Esse é o problema. É uma boa distinção aqui, importante sempre a gente sublinhar